pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje eu estou aqui para poder fazer um review muito aguardado, muito pedido aqui no canal. Um dos meus comentários bíblicos preferidos é o comentário bíblico expositivo de 6 volumes de Wisby. Olha, eu tenho certeza que muita gente conhece esse comentário, já utilizou esse comentário, ou algumas pessoas estão pensando em comprar esse comentário, mas desde já eu quero assim parabenizar a editora Geográfica por publicar esse box com 6 volumes do comentário de Wisby. É um material fantástico, olha só, ele vem num box, tá? Comentário bíblico expositivo Warren W. Wisby, é o CBE. É um comentário muito bom, tá? Um comentário excelente. Ele trabalha de forma expositiva, mas o Wisby, ele traz a exposição do texto já te ensinando a pregar o texto. Então, para pregadores, expositores da palavra de Deus, inclusive um dos grandes expositores brasileiros, o reverendo Hernandes Dias Lopes, em seus comentários ele cita muita coisa de Wisby. Então é um comentário base para quem quer seguir uma linha de pregação expositiva, tá? Eu coloco ele como um dos, sem dúvida alguma, o melhor comentário expositivo que nós temos hoje ao lado do comentário aí do Hernandes Dias Lopes, tá? Como o comentário bíblico Wisby é dividido? Então, inicialmente eu quero mostrar a divisão aqui desse material. Olha só. O primeiro volume é o volume do Pentateuco. Então ele vai trabalhar todos os livros aí do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Olha só a grossura. Então vamos colocar ele aqui do lado. O segundo, ele vai trabalhar os livros históricos. Então olha só, vem aqui com uma gravura muito bonita. Então a gente tem os livros históricos, que vai aí de Josué até o livro de 2 Crônicas. Deixa eu só confirmar aqui, que agora me deu um branco. Ah não, ele vai abordar, olha só, ainda tem aqui Esdras, Neemias e Esther, tá bom? Então os livros históricos, me deu um branco aqui agora. Olha a grossura dele. O terceiro são os livros poéticos, é um pouquinho mais fino, mas ele aborda os livros poéticos, de Jó até Eclesiastes. Cantares de Salomão, aliás. Deixa eu ir aqui no índice. Isso, até Cântico dos Cânticos de Salomão. Tá? Um pouco mais fino, porém, material muito bom. O quarto volume, livros proféticos. Olha só, numa cor diferente, né? Então ele vai analisar de Isaías até Malaquias, tá bom? Inclusive os profetas menores. Então a gente tem 4 volumes para o Antigo Testamento e 2 volumes para o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento 1, olha só a grossura dele, tá? Então, ele vai expor todos os textos. Daqui a pouco a gente vai conferir volume por volume. Então, ele vai trabalhar no volume 1 aqui, né, do Novo Testamento, né? É dividido em 2. De Mateus até Gálatas. Mais de 900 páginas aí. E o volume 2, ele vai de Efésios até Apocalipse, o volume 2 aí do Novo Testamento. Então são 2 volumes do Novo Testamento e 4 do Antigo Testamento, totalizando 6 volumes de material. Então ele vem nesse box, que eu não desfiz dele, achei muito bonitinho, feito de papelão, encaixar os livros aqui. Então agora eu vou estar apresentando um pouco do conteúdo desse material e falando como o Wisby trabalha tanto a teologia como a exposição do texto, que é também um comentário expositivo que a gente precisa saber antes de analisar o conteúdo. Então, pessoal, aqui nós estamos com os 6 volumes do comentário bíblico Wisby. Esse aqui é o comentário exaustivo de Wisby, 6 volumes, como nós já mostramos. Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, Novo Testamento 1 e Novo Testamento 2. O modelo conciso traz um volume para o Antigo Testamento e um volume para o Novo Testamento. É esse aqui. Você já deve ter visto aí
nas lojas aí, né? É o comentário bíblico Wisby conciso, olha só. Eu tenho só o do Novo Testamento, do Antigo Testamento eu presenteei a uma pessoa, tá? Então ele é um resumo do resumo do resumo, ele é o resumo desses dois aqui. Então é um comentário mais conciso, mais resumido, tá? Olha só, ele não é tão aprofundado. Mas aí eu tenho ele aqui para algumas consultas rápidas, né? Então esse aqui é mais exaustivo. Então a gente vai estar mostrando esse aqui, depois eu mostro um pouco do modelo conciso. Então vamos lá, vamos dividir aqui os volumes. Eu vou estar mostrando um pouquinho de cada um. Não vou mostrar tudo, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então vamos começar com o Pentateuco. Vamos lá. Esse aqui é o Pentateuco, é o volume 1 do Antigo Testamento. Material capa dura, como vocês já perceberam. Olha só, uma capa muito bonita, muito resistente, uma capa resistente da Editora Geográfica. E ele vem com marca-texto, eu achei isso muito interessante. Bom, no começo tem aqui uma folha em branco, depois a gente tem uma folha de rosto. Dentro dessa folha de rosto a gente tem comentário expositivo, comentário bíblico expositivo, Antigo Testamento, volume 1, Wisby. Aí tem uma folha maior aqui, inclusive com informações da Editora Geográfica e o tradutor. Ficha catalográfica. Esse comentário foi publicado originalmente lá nos Estados Unidos em 2001 e a primeira edição no Brasil foi publicada em 2006. Essa tiragem é do ano passado, tá? 2019. Então aqui a gente tem um sumário do conteúdo desse volume, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então como o Wisby vai trabalhar? Ele primeiro te dá um esboço do livro, de cada livro que ele vai comentar. Um esboço muito completo. Geralmente ele traz uma introdução ao livro, alguma coisa do tipo. Alguns ele não vai trabalhar dessa forma, tá? Então aqui, por exemplo, ele traz primeiramente aqui uma explicação com relação ao primeiro capítulo de Gênesis. Mas como ele faz? Olha só, ele traz aqui uma introdução primeiro ao capítulo 1, trazendo uma exposição na introdução, dividido por pontos, tá? Então vou voltar aqui para vocês verem. Gênesis 1, antes de Gênesis, o plano da redenção. 2, Gênesis, a promessa da redenção. E 3, depois de Gênesis, o cumprimento da redenção, fazendo um paralelo entre Gênesis e Apocalipse, todas as vezes de uma forma expositiva. O que é um comentário expositivo? Ele vai te expor o texto, trazendo um tema, evidentemente, e sempre trazendo uma aplicação em nossas vidas. Então, ele não foge do texto, ele expõe o texto mostrando aquilo que o autor disse e como nós devemos aplicar esse texto em nossas vidas. Então, por exemplo, Gênesis 1, ele sempre dá um título, né? Quando Deus fala, algo acontece. É o título. Então, a gente tem aqui primeiro o contexto que ele dá, depois ele trabalha a exposição dividindo ou por versos ou por parte de versos, como por exemplo, Deus cria, Gênesis 1, versículo 1 ao 2. Então ele expõe, tá? Vai trazer exposição. Então, olha só, três livros da Bíblia abrem-os com começos, Gênesis, Marcos e João, tá vendo? Então ele vai, é como se fosse uma pregação colocada aqui no papel, para a gente estar aprendendo também a pregar de forma expositiva. Então, olha só, 2, né? Deus forma, então aqui ele coloca aqui os dias, né? Tudo expositivamente. 3, Deus preenche. Então é assim que ele vai trabalhar seu comentário expositivo e aqui ele finaliza o capítulo 1, dando também as referências que ele utilizou para fazer os seus estudos. Capítulo 2 de Gênesis, as primeiras coisas primeiro. É o tema da exposição dele de Gênesis 2. Então ele dá a introdução, depois ele entra com os pontos. O primeiro sábado. Ponto 1, ele expõe. Inclusive, ele trabalha muito também a questão de trazer a mensagem do Antigo Testamento, né, aplicando ao cumprimento do Novo Testamento. Então a gente vai ver isso em Levítico. Em Levítico ele vai abordar muito isso. Então olha só.
é o melhor comentário expositivo que nós temos. Além dele te dar uma exposição excelente do texto, ele também vai te ensinar a estudar expositivamente um texto e, consequentemente, pregar um texto de forma expositiva. Então, graças a Deus, né, eu agradeço a Deus pela vida de Wisby, ele que faleceu aí no último ano de 2019, a contribuição que ele deixou para a gente com relação a esse comentário expositivo. Então, aqui o capítulo 4, né, de Gênesis. Este é o mundo de meu pai ou não? É o tema que ele dá para o capítulo 4. E aí ele expõe, como nós já vimos. Vamos pular aqui para Êxodo, só para vocês verem que em Êxodo também é da mesma forma. Olha só, a gente chega aqui no livro de Êxodo. Então aqui ele termina Gênesis, né? Êxodo, o esboço, como a gente já mostrou. Então ele vai entrar já na exposição. Procura-se um libertador, Gênesis 1 ao 4, né? Então ele dá uma introdução e aí ele vem. O libertador indispensável. Ele vai comentar de Gênesis 1, do versículo 1 ao 22, e vai dividir por partes, né? Libertador indispensável. Só lembrando que as exposições dele, né, divididas por pontos, você pode preparar sua mensagem em cima delas. Então isso ajuda muito na hora de preparar pregação, estudos. Então, um libertador indispensável. Bênção, 1 ao 7. Primeira medida, 8 ao 14. Segunda medida, 15 ao 21. Terceira medida, verso 22. E aí ele já dá a exposição do capítulo 2. Nasce o libertador. Aí você me pergunta, comenta verso por verso? Não necessariamente. Porque um comentário expositivo, ele não é como, por exemplo, um comentário exegético ou um comentário de aplicação pessoal. Ele vai te expor o texto. Então, muita coisa, né? Se a gente for analisar bem, a gente vai ter esse entendimento através de uma exposição do texto, uma exposição fiel, uma exposição bíblica, não saindo fora do contexto. Então é isso que ele vai trabalhar no seu comentário. Como eu disse, as exposições de Wisby nos ajudam a pregar a palavra de Deus. Eu não vou mostrar tudo, né? Por exemplo, o livro de Levítico, eu sempre tive dificuldades de ler o livro e talvez montar uma pregação, um estudo. Mas o Wisby, ele me ajudou muito a aprender a pregar o livro de Levítico. Porque ele aborda, evidentemente, expondo, por exemplo, o capítulo 17 ao 20, né? Santidade é uma coisa prática, é o tema do seu estudo expositivo. E sempre, ao final da sua exposição aqui, da passagem, né? Ele traz uma aplicação para os nossos dias de hoje. Por exemplo, essa parte aqui eu achei interessante. Deixa eu ver se eu consigo. O cristão de hoje em dia precisa dar o devido valor ao precioso sangue de Cristo. Dentre outras coisas, por intermédio do seu sangue é que somos justificados, redimidos, lavados, santificados, trazidos para perto do Senhor e purificados. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. O que ele está abordando aqui no tema, né? No texto? Ele está expondo aquela passagem onde o sacerdote fazia ali o sacrifício e ele aspergia o sangue ali na Arca da Aliança. Ele traz esse pensamento para o nosso contexto, porque hoje a gente não precisa fazer mais sacrifícios, né? De bodes, bezerros. Jesus ele já fez tudo por nós. Então ele pega todo aquele simbolismo que havia nos sacrifícios e tudo aquilo que eles faziam antes, né? E traz uma aplicação na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus. Eu gostei muito da exposição de Levítico. Então ele aborda números da mesma forma, expondo o texto, como eu disse, e Deuteronômio da mesma forma. Então, comentário do Pentateuco, volume 1, de Wisby. O volume 2 ele vai abordar os livros históricos, como eu disse. Então a gente vai ter aqui, o início é praticamente igual, né? Volume 2 histórico. Então aqui a gente tem um sumário, ficha catalográfica, ele vai abordar de Josué até Esther, mas aí ele aborda, né, de uma forma assim
expondo o texto. Então ele vai trabalhar da mesma forma. Esboço. Ele geralmente, em alguns livros, ele traz uma introdução bem completa, mas a própria introdução dele é expositiva. Ele vai te expor, por exemplo, alguns temas, né? O novo líder, no caso de Josué. Então ele vai trabalhar algumas qualidades ou características do líder, que é Josué. A nova terra, qual terra é essa? Terra prometida. Então ele expõe todo o texto nessa introdução, como se fosse um resumão. Aí entramos aqui em Josué, olha só. Josué 1, qual é o tema, né, da exposição? Sigam o líder. E aí ele traz a introdução e depois os tópicos, né, os pontos da sua exposição. Deus encoraja o seu líder, Josué 1, Josué 1, verso 1 ao 9. Então, olha, ficou excelente a exposição. É um comentário base para você montar a sua pregação expositiva. Você que gosta de pregação expositiva. Eu gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes pregando, do Augusto Nicodemos. Então, para você aprender a pregar como eles, né, vamos dizer assim, evidentemente, você tendo o chamado aí de pastor, né, você sendo um pastor e quer aprender a pregar expositivamente, então aqui está o seu manual para aprender. Olha só, Josué 2, uma prosélita em Canaã. Ele vai expor o texto bíblico, né, desta forma. E ao final sempre trazendo uma aplicação aí para as nossas vidas. Então aqui a gente já tem Juízes. Olha só. Juízes ele faz da mesma forma. Livro de Ruth. Quem gosta aí do livro de Ruth, ele vai expor o texto de uma forma bem interessante. Em seguida, 1 Samuel. Ele vai abordar também aí da mesma forma, sempre colocando um título, colocando aqui os temas da sua exposição. É um comentário muito bom. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. Olha aí. Um novo rei, um antigo pecado. Então, é aquele comentário para você que quer preparar a pregação, para você que quer entender de uma forma expositiva o texto, tá? É um comentário dessa linha. Aí você me pergunta, João, qual é a diferença do comentário expositivo e exegético? Comentário expositivo, como vocês viram, expõe o texto, sempre enumerando aqui por tópicos e temas. O exegético, vou pegar um aqui que é exegético, que eu gosto muito. Que a gente tem até o review aqui no canal. Por exemplo, Juízes capítulo 4. Então, como ele faz? Ele vai comentar verso por verso ou parte do verso, trazendo o que o verso diz, tá? Ou analisando o original, o idioma original, ou fazendo uma análise em outras passagens também. Então é dessa forma que ele faz. O expositivo expõe o texto, trazendo uma mensagem também para os nossos dias atuais dentro do texto bíblico, mas expondo qual é o sentido real do texto, tá? Então é mais ou menos isso para vocês entenderem. Então aqui ele já está em Esdras, depois de 2 Reis Esdras, e aí ele comenta Neemias da mesma forma, cumprindo nossas promessas, Neemias 3. Aí ele dá aqui uma introdução, a promessa da separação, Neemias 13, né? Ele está comentando do 1 ao 19, o 23 e o 31, dividindo por tópicos. Uma letra muito confortável, as folhas muito boas, né? Capa dura, material excelente, tá? Depois ele comenta o livro de Esther. Eu tenho dificuldade para pregar o livro de Esther. O ISB vai te ensinar como pregar o livro de Esther dentro do seu comentário, para preparar suas mensagens e seus sermões. Então aqui, livros históricos. Terceiro, poéticos. Eu não vou abordar de forma tão aprofundada, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou mostrar aqui, explicando um pouco como funciona o comentário dele. Antigo Testamento, volume 3, poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantar de Salomão. Então Jó ele traz aqui uma síntese. Começa o drama, Jó 1 ao 3. A prosperidade de Jó, 1 ao 5. Então ele vai abordar seu caráter, sua família, seus bens e seus amigos, expondo o texto bíblico, como eu disse para vocês. Então ele expõe de uma forma... Vamos ler alguma coisinha aqui? Olha só. É bem provável que a terra de Uz ficasse próxima a Edom.
ele faz, um dos amigos de Jó veio de Temã, um lugar associado aos edomitas. Seu caráter. Jó era íntegro e reto. Então aqui mostra o caráter dele, né? Seus bens. Aliás, tem sua família aqui antes. Deixa eu girar aqui. Sua família. Jó possuía uma família próspera. Seus bens materiais. Naquele tempo, a riqueza era medida principalmente em termos de terras. Então ele expõe. Seus amigos. Verso 2, o capítulo 2 aqui, 1 ao 11. Né? Então ele começa com uma introdução do capítulo 1 ao 3. Tá? E aí ele expõe, evidentemente, o texto. Tem aqui um interlúdio, né? Que é para aplicarmos o texto bíblico em nossas vidas. E aí ele já parte para o Jó, capítulo 4, expondo de uma forma bem interessante. Ah, mas esse comentário ele não é tão exaustivo. Ó. 4, 5, 6 páginas, já está no capítulo 4. Ele expõe o texto. O objetivo dele é expor o texto. Não é fazer rodeios, ir lá no, sei lá, no livro de Malaquias e voltar. Não, ele expõe o texto. Nem sempre o comentário mais exaustivo é o melhor comentário. Comentário bom é aquele que te entrega uma mensagem correta. É o caso do comentário Isbe. Tá? Então depois ele vai comentar Salmos, da mesma forma, expondo o livro de Salmos. Tem aqui a fitinha de marcador, né? Marcador de texto. Olha só. Você pode, por exemplo, vou ler a Bíblia e vou estudar no comentário. Você deixa marcado para você voltar outras vezes. Eu estou fazendo um estudo de Levítico usando esse comentário. Olha, fantástico, está me ajudando demais. Então eu leio o texto bíblico, porque aqui você não tem o texto. Você pega uma Bíblia qualquer, por exemplo, aqui é a minha Bíblia. Aí você estuda lendo o texto, né? Por exemplo, Salmos, né? Aqui você vai estudar o Salmo 75, por exemplo. Você lê o texto, aí você vai no comentário e busca o auxílio. Assim que você usa um comentário bíblico. Depois ele parte para Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Inclusive, outro livro que eu também tenho uma dificuldade, em breve eu vou estudar nesse comentário, é pregar o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, depois eu vou analisar esse comentário aqui também, que eu creio que vai me ajudar muito. Olha só, expectativa, o namoro. Cântico dos Cânticos, né? Aí vamos ver o capítulo 2 aqui. 3. Consumação, as núpcias. Então, olha só, ele divide, expondo, e aí celebração, matrimônio, expondo o texto bíblico para nós pregarmos de uma forma correta. Então, volume 3, proféticos. Poéticos, perdão. O 4, proféticos. Então, da mesma forma, o início vai trabalhar da mesma forma. Quais são os livros proféticos? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, inclusive, os profetas menores estão aqui. Ah, mas são muitos livros, era para ser mais grosso. Quantas páginas tem? Esse aqui tem 605 páginas. Era para ter aí umas 2.000 páginas. Comentário expositivo, ele não precisa necessariamente ser muito exaustivo. Ele precisa expor o texto para você. Então, aqui você vai aprender a pregar o texto bíblico. Então, ele vai trabalhar da mesma forma. Vamos abrir aqui em Daniel, já estou em Daniel mesmo. Daniel, Ezequiel, finalzinho de Ezequiel. Daniel vem com o esboço. Deus governa e prevalece, Daniel 1. Então, ele vai te dar aqui um contexto para te situar. Depois, Deus deu a vitória a Nabucodonosor. Então ele vai expor o texto. Deus favoreceu Daniel e seus amigos. Vai expor o texto. Então é dessa forma que ele trabalha também aqui nos livros proféticos. Ele segue Joel. Inclusive alguns livros, ele sempre faz isso. Na maioria dos livros. Ele traz uma revisão do livro. Um homem decidido e muito amado por Deus. Uma revisão de Daniel. Então ele vai te dar alguns pontos de aplicação do livro para a sua vida. Ele cria num Deus soberano. Ele possuía uma vida de oração disciplinada. Ele estudava a palavra de Deus e cria nela. 4. Ele possuía discernimento sobre a guerra espiritual. 5. Ele buscava somente a glória de Deus. Para você pregar o texto.
Não ficar fazendo rodeios. Eu vejo muitas vezes pregadores pegam a Bíblia, abrem, aí lê um texto e quando vai pregar, prega um negócio completamente diferente, que nem está no texto. Então, esse comentário vai te ensinar a pregar. Pregar o texto bíblico e principalmente viver um texto bíblico. Viver o texto, aplicar o texto na sua vida, através da exposição verdadeira do texto. Oséias, o esboço e aqui a exposição. Você casou com quem? Pode ser um tema de uma mensagem, de um estudo. Então ele traz aqui a exposição. 1. Os filhos. Deus é cheio de graça. 2. Gomer. Deus é santo. Então ele vai expor e ele situa aqui cenário, contexto histórico, traz a aplicação do texto. É um comentário muito completo. Então ele vai aqui até Malaquias. São Malaquias 2, 3 e 4. Só vamos ler alguma coisinha aqui. Comentário aqui de a exposição de Malaquias 4. Malaquias foi fiel como mensageiro e encerrou seu livro lembrando o povo de outros 2 profetas fiéis, Moisés e Elias. A lei de Moisés ainda era a regra de vida dada pelos senhores judeus, e se eles desobedecessem, Deus os abençoaria. É claro que os cristãos de hoje não vivem mais sobre a lei, mas ainda praticam a retidão da lei pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Está vendo que exposição maravilhosa do texto? Promessa de Malaquias 4:5 era examinada e discutida com frequência por rabinos judeus que se perguntavam: quem é o Elias que o Senhor enviará? Os líderes judeus interrogavam João Batista sobre esse assunto e Pedro, Tiago e João fizeram a Jesus uma pergunta relacionada a isso. O profeta Elias é mencionado pelo menos 30 vezes no Novo Testamento e 10 dessas referências o relacionam a João Batista. Aí tem aqui a continuação da explicação, não vou ler tudo. E aqui a gente tem o final do comentário de Malaquias. Isso aqui são notas que surgem durante o texto, né, de explicação e algumas observações que o próprio autor faz do texto. Então aqui a gente encerra o comentário dos proféticos e os 4 volumes, vou trazer eles aqui à tona. Então a gente já mostrou aqui os 4 volumes do Antigo Testamento. Então agora a gente vai mostrar os 2 volumes do Novo Testamento. Então, o primeiro volume, Novo Testamento, lembrando que são 6 volumes no total. O ISB, o comentário, a exposição do Novo Testamento ela é um pouco maior, né? Que a mensagem do Novo Testamento é o cumprimento de tudo isso aqui, né? Embora nós temos 27 livros apenas, né, no Novo Testamento, mas a exposição ela tende a ser maior. Comentário bíblico Novo Testamento, volume 1. Então, segue o mesmo padrão dos outros do Antigo Testamento. Ele vai comentar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Funciona da mesma forma Mateus com seu esboço. As boas novas. Então ele traz aqui uma ponte, né? Uma pequena introdução ao livro de Mateus e entramos aqui na exposição de Mateus capítulo 1, o nascimento do rei. Ele vai expor, inclusive, a genealogia. Se você quiser pregar a genealogia de forma expositiva, então ele vai trazer a exposição. Depois aqui o capítulo 2, também ele expõe. Bom, teologicamente falando, o ISB, qual era a linha teológica de ISB? Muita gente deve estar perguntando, né? O ISB, ele era um pastor e teólogo que seguia uma linha calvinista na sua soteriologia, tá? Mas no seu comentário ele aborda assim de uma forma bem legal essa questão, expondo o texto segundo a sua teologia também, tá? Então, o ISB ele vai abordar aqui alguns temas, inclusive aqui as credenciais do rei, Mateus 3 e 4. Então, o livro de Mateus ele vai expor dessa forma, sempre trazendo uma aplicação. No final de cada exposição, ele traz uma pequena aplicação do texto para nossas vidas. Olha só, hipocrisia e ansiedade são pecados. Se praticarmos a verdadeira justiça no reino, evitaremos esses pecados e viveremos
para a glória de Deus. E aqui a gente mostra um pouquinho do livro de João. Então, Deus está aqui, João capítulo 1, o Verbo, a luz. 3, o Filho de Deus. Então ele vai expor dessa forma os versos até chegar ao 4, o Cordeiro de Deus, que é do 29 ao 34, e o Messias, 35 ao 42, o Rei de Israel, 43 ao 49, e aí entramos no capítulo 2. Ainda tem o Filho do Homem aqui, do 50 ao 51. Então ele expõe dessa forma os capítulos, trazendo uma mensagem ao nosso coração. Então aqui mostrando um pouquinho do livro de Atos. Depois ele vai comentar Romanos. Lembrando que o Isbe ele segue uma linha calvinista. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos voltar lá em Mateus, eu lembrei aqui agora. Qual é a linha escatológica de Isbe? Muita gente está me perguntando, né? Tem um comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes, que é um comentário, ele comenta Apocalipse, e Hernandes Dias Lopes ele segue uma linha milenista. O Isbe, ele segue uma linha dispensacionalista no seu comentário. Então, o pessoal aí que é pré-milenista, olha só. Ele segue uma linha pré-milenista dispensacionalista, tá? Eu estive analisando essa parte aqui dos comentários. Então, ele segue uma linha pré-milenista dispensacionalista na sua escatologia. Mas ele aborda, ele expõe dessa forma, mas aí as exposições dele são bem interessantes, né? Analisando também aqui a parte de 1 Coríntios 12, 13, 14, com relação aos dons, o Isbe ele segue uma linha continuista, tá? Ele segue uma linha continuista e ele aborda aqui, inclusive, os problemas dos dons hoje em dia nas igrejas, né? É um comentário até bem atual, diga-se de passagem. Então ele comenta 1 e 2 Coríntios, depois ele vai comentar também o livro de Gálatas, e aí encerramos o conteúdo do primeiro volume. Vou pegar outra vez aqui o comentário conciso, né? Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Eu não vou fazer o review desse comentário, mas, por exemplo, comentário aqui, vamos entrar aqui em Gálatas. Olha só. Então ele tem uma introdução, tem aqui um esboço, uma introdução ao livro de Gálatas, e aí o comentário, né? Então vamos lá no comentário exaustivo de Gálatas. São comentários diferentes, tá? Então aqui a gente tem o esboço de Gálatas, e aí nós entramos propriamente dita nas exposições. Mas, por exemplo, a introdução ao capítulo 1, e aqui a exposição do 1 ao 5. Começa aqui, olha só, e vai até aqui, a segunda página. Aí depois nós temos 1 ao 6 e o 7. Já nesse comentário, 1 ao 5, só isso aqui. Pouca coisa. E a letra é maior, então não tem nem comparação, né? Mas para quem quer um comentário expositivo conciso, aí eu indico os 2 volumes aí do Isbe. Eu tenho apenas aqui o volume do Novo Testamento e tem um outro volume do Antigo Testamento. Então, em termos de profundidade, apesar desse aqui ser mais caro, né, por ter mais volumes, mas ele seria melhor para abordar de uma forma mais aprofundada os textos bíblicos. Então, o Novo Testamento, volume 2, ele vai trabalhar da mesma forma, né? A gente viu os outros 5, folha de rosto, Novo Testamento, volume 2, vai abordar de Efésios até Apocalipse. Ele é bem grosso também. Ele tem aí mais quase 800 páginas, 795 páginas. Então ele vai fazer da mesma forma, tá? Então aqui entramos em Efésios. Ele tem aqui um esboço. Efésios 1, 1 ao 3, tá? Aí a gente tem aqui o autor. Então ele vai expor também essa parte. A congregação, versículo 1 e 2.
E aí nós temos aqui o final, uma análise, depois a exposição do 4 ao 14. Lembrando que o Wisby segue uma linha calvinista na sua soteriologia, mas de uma forma geral é um comentário muito bom mesmo. Então ele vai continuar aqui a sua exposição dos textos, das outras cartas, né? Tem aqui de Timóteo também. Vamos ver alguma coisinha aqui de 1 Timóteo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vocês podem perceber que a letra é muito confortável. Continue trabalhando. Timóteo 1. Se você tem o comentário Hernandes Dias Lopes, você vai perceber que o Hernandes Dias Lopes ele trabalha da mesma forma que o Wisby na divisão dos seus comentários. Então, olha só. Comenta 1 Timóteo, 2 Timóteo, Hebreus. Todos os livros da Bíblia ele vai comentar de uma forma expositiva. 1 Pedro 5, 1 ao 4. Como ser um bom pastor? Então ele te expõe o texto, como a gente já leu algumas coisas, né? E aí nós chegamos aqui nas últimas cartas, 1 e 2 João. Uma família fiel. E chegamos também aqui no livro de Apocalipse, lembrando que o Wisby crê no milênio literal. Deixa eu chegar aqui na parte do milênio. Inclusive eu já fiz a leitura aqui. É Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, né? Rei e o seu reino. Apocalipse 19, capítulo 19 e 20. Então ele vai expor o texto. No final ele vai falar a respeito do milênio. Inclusive, ele fala o que vai acontecer no final. Olha só, ele traz aqui uma explicação onde ele crê em um milênio literal, inclusive uma volta de Jesus antes do milênio. Então, ele segue uma linha pré-milenista, dispensacionalista. Ele também é pré-tribulacionista. Bom, então esse é o comentário expositivo de Warren W. Wisby. 6 volumes, comentário muito bom, olha só, 2 volumes do Novo Testamento, né? Como a gente já mostrou. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 do Antigo Testamento. Bom, vocês não conseguem comprar separado, só vende o box completo. Inclusive na descrição do vídeo eu vou deixar um link aí de uma loja onde vocês encontram esse comentário num preço até acessível. Vale a pena demais. É um comentário muito bom, é um comentário de linha expositiva para te ajudar não só na preparação de mensagens, né, de linha expositiva, mas também para te ajudar a entender o que é pregar expositivamente e também te incentivar a estudar o texto dentro do texto, trazendo uma aplicação para os nossos dias, para que você possa entender que a palavra de Deus se renova todos os dias.